Vamos lá então, pessoal, mais uma aula de História Geral. Lembrando vocês que na última aula nós trabalhamos o Império Islâmico, né, ou a civilização árabe, contidos ali na aula 08, frente A, livro 4. E nesse mesmo capítulo, nessa mesma aula, nós temos as cruzadas. Então, para nós encerrarmos essa aula 08, eu trabalho com vocês nesse vídeo as cruzadas. Tá? Eu normalmente trabalho isso junto com a Baixa Idade Média, mas eu vou fazer os vídeos acompanhando a mesma sistemática do sistema positivo a qual vocês estão utilizando. Então, para nós encerrarmos essa aula 08, eu trabalho com vocês com as cruzadas. Iniciando então aí com um contexto histórico do desenvolvimento dessas cruzadas. Tá? Nós temos aí um período onde as cruzadas elas se iniciam, onde elas são convocadas pela Igreja Católica. Nós temos um período de grande população, ou seja, de um aumento populacional significativo na Europa Ocidental, na Europa feudal. Esse aumento populacional ele vem sendo verificado a partir do século X, com a introdução de novas técnicas agrícolas, com o melhoramento do clima, o fim de algumas invasões de magiares e vikings, nós vamos ver então que a Europa passa por um processo de estabilização. Essa estabilização e essa agricultura mais tecnológica, com algumas inserções tecnológicas, ela permite o aumento populacional. E esse aumento populacional ele ocorre em todas as esferas sociais. Não só entre os setores campesinos, os servos, mas também entre os nobres. Esse aumento populacional vai fazer com que muitos indivíduos sejam libertados do sistema feudal, das obrigações feudais. Por causa desse excesso populacional, o senhor feudal liberta alguns indivíduos, alguns servos, para ir embora do feudo, libertando-os também das condições feudais, dos impostos feudais. Essa população acaba migrando para as cidades, onde eles passam a desenvolver comércio. Tá? A gente vai ver então que junto com esse crescimento populacional, há um processo de reestabelecimento das cidades, ou seja, a gente vai reinvestir nas cidades, o ressurgimento das cidades. As cidades que durante a Alta Idade Média foram basicamente esvaziadas, e perderam significado, perderam importância. Agora, esse excesso populacional, libertado das condições feudais, começa paulatinamente, lentamente a migrar para as cidades. E as cidades voltam aqui a ter importância. Além da reinterpretação das cidades ou da renascimento das cidades, parte dessas populações que estão sobrando na Europa vão desenvolver atividades que não são aquelas atividades conectadas à terra, que não são aquelas atividades campesinas, da agricultura de subsistência, e vão começar a desenvolver artesanato e outras atividades. Então, é neste cenário de renascimento comercial, de renascimento urbano, que se iniciam as cruzadas. Tá? Há alguns historiadores que também vão dizer que não era possível o desenvolvimento das cruzadas se o feudalismo não estivesse passando por uma crise. Uma crise, então, não só pelo fato de um outro sistema estar nascendo, o sistema capitalista ou pré-capitalista, mas esta crise do excesso de mão de obra. Então, muita gente sobrando e não tem atividade para todas essas populações, o que vai me levar também a uma crise de mão de obra. No caso aqui, o excesso de mão de obra, diferente daquela crise do final do Império Romano, onde há escassez de mão de obra. E por último, também aí no contexto histórico das cruzadas, nós temos o último item trabalhado naquela aula de Alta Idade Média, da formação do feudalismo. E o último item que nós estudamos foi basicamente a querela das investiduras. Essa querela das investiduras, ela se deu basicamente como uma disputa entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tá? A reforma gregoriana, ela parte de uma ordem monástica chamada Ordem de Cluny, a ordem francesa, que era a ordem moralizante, a ordem de moralizar a Igreja Católica contra o nicolaísmo e a simonia. E após essa querela das investiduras, dessa disputa entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, nós vamos ver que os papas saem fortalecidos. E por que os papas saem fortalecidos? Porque eles vão ter o apoio da nobreza do Sacro Império Romano Germânico.
Essa nobreza que tem o intuito, o objetivo de diluir, diminuir os poderes reais, os poderes imperiais, se colocam ao lado dos papas. E os papas se tornam mais poderosos. Apesar da nossa primeira cruzada ter surgido em 1095, ser convocada pelo Papa Urbano em 1095, a querela das investiduras ela só é resolvida na Concordata de Worms, de 1122. Então tem mais de um século de diferença aí do resolver da querela das investiduras para a primeira cruzada. Perfeito? E isso demonstra que mesmo exilado pelo imperador, né, mesmo nessa briga com o imperador, o Papa Urbano II era mais forte que o próprio imperador, era mais poderoso do que o próprio imperador. Porque no meio da disputa, ele convoca, e ele tem esse poder, de convocar toda a cristandade ocidental a lutar contra os infiéis muçulmanos no Oriente. Perfeito? Esse Papa Urbano II, que do exílio, né, não de Roma, ele vai projetar essa convocação que demonstra o poder dos papas desse período, né, nesse contexto aí de disputa com os reis, né, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tá? O Papa Urbano II, né, apesar além desta demonstração de poderes, ele também fazia parte desta ordem monástica moralizante, né? Tanto que o seu antecessor, o Papa que veio antes dele, é o Gregório VII. É o cara que vai fazer a reforma gregoriana, né? O cara que vai fazer a reforma para que os sacerdotes sejam escolhidos pelo Papa e não pelos imperadores, quebrando e trazendo este poder para o papado. Tá? O Urbano II, assim como seu antecessor, o Clemente VII, também era da ordem de Cluny, esta ordem moralizante. Eu passo agora a descrever para vocês as causas, os motivos desta cruzada. Tá? Bom, o motivo principal e aparente, né, eu costumo chamar de motivo de vitrine, aquele que é bonitinho para a galera ver, é libertar a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos turcos seljúcidas que dominavam esta região. Tá? Bom, vamos aos turcos seljúcidas. Os turcos seljúcidas é um grupo etnicamente diferente dos árabes, ou seja, árabe é árabe, turco é turco, etnicamente falando. Tá? Mas eles têm algo em comum com esta outra etnia, os árabes. Eles têm a mesma religião. Os turcos seljúcidas, assim como os árabes, são muçulmanos, mas etnicamente são diferentes. Perfeito? A etnia árabe, a cultura árabe, a etnia árabe, mas a religião é muçulmana. A cultura é turca, otomana, seljúcida, mas a religião também é muçulmana. Só que essa versão da religião dos turcos seljúcidas, ou essa versão do islamismo, é uma versão sunita mais radical. E eles não permitem que cristãos vaguem pela região. Eles vão começar a proibir os cristãos de fazerem peregrinações, por exemplo. Então, além de conquistar Jerusalém das mãos dos turcos seljúcidas, havia também uma perspectiva que essas cruzadas trouxessem mais proteção, mais segurança para as rotas de peregrinação religiosa do mundo cristão. A pressão que eles exerciam no mundo oriental era muito grande, principalmente sob o Império Bizantino, os cristãos orientais. É quando o imperador bizantino liga liga não porque não tem telefone, mas se comunica com o Papa Urbano II, dizendo: Papa Urbano II, mande forças ocidentais, feudais, aqui para o Império Bizantino, porque senão nós vamos perder Constantinopla para os turcos seljúcidas. Então, com essa minha fala, percebe-se que é uma pressão militar muito grande exercida pelos turcos seljúcidas. E eu só conseguiria um alívio sobre dessa pressão, se eu levasse tropas feudais, tropas da cristandade ocidental para o Oriente, para auxiliar as forças bizantinas e para auxiliar as forças cristãs que peregrinavam por aquela região. Tá? Bom, o segundo motivo seria o interesse da Igreja Católica Apostólica Romana
de reunificar a igreja. O que nós vimos lá no vídeo de Império Bizantino? Que houve um cisma do Oriente. Lembram disso? Vou botar aqui, CIO. O que foi o cisma do Oriente? Foi uma divisão. No lado ocidental, né? No feudalismo, Igreja Católica Apostólica Romana, ver se eu consigo escrever um R aqui. E no mundo oriental, nós tínhamos a Igreja Católica Ortodoxa. Esta divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa ocorreu em 1054. Tá? O 1054 ficou horrível aqui, mas acho que vocês entenderam. Rafa, 1054, separa-se o Império, a Igreja, né, Católica da Igreja Ortodoxa Oriental. 1095, poucos anos depois, é convocada as Cruzadas. Então eu já disse isso para vocês no vídeo anterior, né? Isso não é uma coincidência, sob hipótese alguma. Esta divisão das duas igrejas, dividindo fiéis orientais e fiéis ocidentais, o Papa Urbano II vai querer desfazer isso aqui, esse cisma, essa divisão, e reunificar a igreja cristã numa única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Como que ele poderia desfazer o cisma, a divisão de 1054? Levando tropas ocidentais para as localidades dominadas pela Igreja Ortodoxa. Então, aqui havia uma intenção do Papa de reunificar as igrejas divididas em 1054, de unificar os fiéis bizantinos para dentro da Igreja Católica, tá? Além de auxiliar militarmente os bizantinos a conterem o avanço dos turcos seljúcidas. Perfeito? Havia também um interesse comercial, né, de reabrir o comércio entre Oriente e Ocidente, comércio que basicamente foi cessado pelos turcos seljúcidas, né, eles praticamente proibiram o comércio entre Oriente e Ocidente, né, através das suas intervenções militares. O sucesso das cruzadas no Oriente poderia significar a reabertura do mar Mediterrâneo para o Ocidente, a reabertura do mar Mediterrâneo para o feudalismo, e reabrir o mar Mediterrâneo, leia-se aqui, né, reabrir o comércio entre feudalismo e mundo oriental, né, que estava impedido pelos muçulmanos, né, pelos muçulmanos seljúcidas desta região. Então, há também interesses comerciais de reestabelecer o comércio internacional, né, entre Oriente e Ocidente através do Mediterrâneo. O espírito belicista, né, da nobreza, e essa é a função da nobreza medieval, é ser belatore, é dominar as armas. Então, esse espírito da guerra, muito aflorado nessas populações nobres, nessa parcela da sociedade nobre, poderia ser, então, né, escoado para a conquista do Oriente, ou seja, eu poderia conduzir esse espírito belicista para uma função católica, reconquista, né, do comércio oriental. E ali, como eu disse para vocês no primeiro slide, né, o aumento populacional também entre os nobres. E aí nós temos aqui o direito da primogenitura. Quem é que recebe o feudo do pai? É o filho primogênito. Quem é que recebe o manso servil do pai servo? É o filho primogênito. Então, se é um período de aumento populacional, existem vários filhos que não vão ser detentores do feudo, que não vão ser detentores do manso. O que esse nobre despossuído vai fazer? O que esse nobre que não tem terra vai fazer? Se o irmão dele pegou a terra que era de direito pela primogenitura, esse irmão que não tem terra, ele poderá lutar no Oriente e no Oriente conquistar um feudo. Então, há uma proposta de escoar a população, de dar uma função para a população que está sobrando. Principalmente esses nobres. Tá? Então, há aqui um processo na Idade Média, no feudalismo, que nós chamamos de precarização da nobreza. O número de pessoas aumentou tanto entre a nobreza que haviam nobres sem terra. E o que faz de um nobre ser nobre é justamente as relações feudais estabelecidas na terra. São justamente os direitos de suzerania e vassalagem estabelecidos pela terra. Se esse nobre não tem terra e só tem armas, ele vai se tornar um problema. Porque eu tenho que dar uma função para esse cara, eu tenho que dar alguma coisa para ele fazer. Bom, o Papa Urbano II vai dar algo para fazer. Lutar no Oriente e conquistar novos feudos.
E muito dessa nobreza, quando ele faz o processo de conquistar o Oriente, vão conquistar territórios no Oriente e vão transferir o feudalismo do Ocidente para terras orientais. Então, a mesma lógica de funcionamento do feudalismo ocidental, ele é transportado para terras mais a Oriente, terras essas que foram conquistadas pela nobreza através das cruzadas. Certo? Então, escoamento da população sobrando na Europa Ocidental, no sistema feudal, né? Sobrando entre nobres e servos, vamos levar essa galera a fazer guerras no Oriente. Tá? E como é que o Papa estimula isso, Rafa? Através da indulgência plena e não parcial. O que é indulgência? A salvação divina. O que os papas que convocam as cruzadas prometem? Tá devendo para a igreja? Não vai para o céu, vai para o inferno? Agora é a tua chance de se redimir. Aqueles teus pecados que tu cometeu, agora tu pode ir para o céu. Como? Só basta lutar no Oriente. Então, aqui havia a promessa da salvação divina por parte dos papas, justamente para estimular as populações a fazerem guerras no outro lado do mundo, a estimular as populações a saírem do Ocidente, fazerem viagens longínquas para o Oriente e conquistar as terras orientais dos turcos seljúcidas, ou seja, os infiéis. Tá? Então essa promessa, ela é fundamental para estimular as pessoas a seguirem nas lutas contra os infiéis, as cruzadas. Perfeito? Continuando aqui, meu pessoal, vamos então, 1095, o Papa Urbano II, através do Concílio de Clermont-Ferrand, ele acaba, então, convocando as cruzadas, né? Uma convocação para uma contraofensiva, né? Uma contraofensiva em cima dos turcos seljúcidas lá no Oriente, perfeito? A primeira cruzada, apesar de ser convocada em 1095, os primeiros cruzados partiram em 1096, mas a conquista de Jerusalém, ou seja, a chegada ao objetivo final, só ocorreu em 1099, tá? Só que antes da nobreza partir em direção ao Oriente, um grupo popular que habitava a Europa Ocidental, liderados por Pedro o Eremita, né, um pregador religioso, o Pedro Eremita olhou para essas populações esfarrapadas, essas populações despossuídas das armas, despossuídas de recursos de sobrevivência. Ele olhou como um pregador famoso para essa população e disse: vamos partir ao Oriente, não vamos esperar a nobreza armada. Porque nós temos ao nosso lado a palavra de Deus e essa é a nossa força. E ele então convoca o que nós chamamos de Cruzada Popular ou Cruzada dos Mendigos, que é um grupo popular, né, crente em torno, né, uma crendice em torno do Pedro Eremita, onde eles partem sem recursos bélicos para fazer as cruzadas, não esperando a nobreza. Quando essa população marginalizada, essa população esfarrapada chega no Oriente, eles vão chegar no Império Bizantino, o imperador bizantino disse: eu não quero saber desses caras aqui, vou mandar eles para lutar contra os turcos, né? Quando ele manda lutar para os turcos vão esmagar essa população, né? Vão destruir, eles foram completamente destruídos, né? Eles não tinham a menor condição de lutar contra o exército organizado dos nossos amigos orientais, né? Dos nossos muçulmanos turcos seljúcidas, né? Como é que é o nome deles? Os sultões, perfeito? E aí então, gente, tirando essa parte aqui, né, que seria uma primeira cruzada, ou seria uma primeira tentativa de cruzada, aí sim vai partir a primeira cruzada. A primeira cruzada é conhecida como a Cruzada dos Cavaleiros, ou a Cruzada da Nobreza. Porque quem vai financiar, né, e cuidar dessas cruzadas são os senhores feudais, a nobreza europeia. Né? Principalmente essa nobreza europeia que foi marginalizada pelo processo aí de crescimento populacional. Chegaram a Jerusalém em 1099, cercaram a cidade de Jerusalém e conseguiram conquistar Jerusalém. Alguns historiadores, principalmente historiadores muçulmanos, vão dizer que a prática desses cristãos ocidentais, essa cristandade ocidental, foi uma prática de carnificina, de sangue e de morte completa, né, das populações que viviam na região.
A partir então disso, constituindo-se 4 reinos. Um reino em Jerusalém, um condado de Edessa, o condado de Trípoli e o principado da Antioquia. São 3 condados, 3 reinos comandados pelo feudalismo ocidental, mas em territórios orientais, tá? E é por esse motivo que vai ser feita a Segunda Cruzada, que ela é convocada pelo abade de Clairvaux, o São Bernardo, não era papa, tá? Ele era um abade, ele é que prega e motiva essa Segunda Cruzada, tá? E o motivo, né, dessa declaração de cruzada pelo São Bernardo em 1047, o fato de que o condado de Edessa foi tomado pelos turcos, ou seja, os turcos tiraram os cristãos desse condado e retomaram essas terras, né, com uma tentativa de expulsar novamente os turcos da região, é que se convoca essa segunda cruzada, tá? Liderados por Conrado III da Alemanha e Luís VII da França. Neste período, Jerusalém ainda estava nas mãos da cristandade feudal, da cristandade ocidental. A única região que sucumbiu às mãos dos turcos foi o condado de Edessa, e que foi uma motivação, né, da Segunda Cruzada pelo abade de Clairvaux. Basicamente, reconquistar essa região que foi conquistada na Primeira Cruzada. Tá? Falharam na tentativa de conquistar Damasco e Ascalon. Então, além de reconquistar Edessa, eles ainda quiseram conquistar a capital do Império Islâmico durante muitos anos, né? Damasco e a cidade de Ascalon, e não conseguiram. A Terceira Cruzada, gente, ela é uma das mais importantes, se não a mais importante. E ela, diferente da primeira, que é conhecida como a Cruzada dos Nobres, né, ou a Cruzada dos Senhores Feudais, aqui nós temos a Cruzada dos Reis. E por que essa Terceira Cruzada é chamada de Cruzada dos Reis, Rafa? Porque há uma participação direta de 3 grandes reis europeus. Da Inglaterra, o rei Ricardo Coração de Leão, o famoso Coração de Leão. Da França, o Felipe Augusto. E o rei do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barba-Ruiva, onde eles vão investir o seu dinheiro e o dinheiro dos seus reinos nesta cruzada, tá? Cruzada dos Reis, reconquista de Jerusalém por Saladino, por um pouco período de tempo, tá? Eles na verdade, vão assinar um armistício com o Saladino, que é o sultão turco seljúcida. É o cara que é o manda-chuva dos muçulmanos lá na região, certo? Na verdade, o sultão Saladino, né, ele conquista essas terras em 1087. Os reis vão chegar a reconquistar, mas por um curto período de tempo, na Terceira Cruzada, em 1189. Tá? E a Quarta Cruzada, que para mim é a mais importante, ela é chamada então de cruzada comercial, certo? Por quê? Porque há uma modificação de objetivo nessa cruzada. Quando estavam reunidos lá no norte da Itália, em Gênova, Veneza, Pádua, aquelas cidades e estados do norte da Itália, quando os cruzados estavam reunidos lá, eles tinham como objetivo ir para Jerusalém, porque esse é o objetivo das cruzadas. Só que estava muito difícil ir para Jerusalém. O sultão Saladino tinha uma tropa muito forte lá. É quando os cruzados reunidos resolvem não ir para Jerusalém, e sim ir para a cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. E eles invadem Constantinopla, tomam posse de Constantinopla, e a cidade-estado italiana de Veneza vai constituir na cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, o Império Latino no Oriente. Este Império dos Venezianos dura até 1261. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Quarta Cruzada abriu o comércio do Mediterrâneo. A partir do momento que os venezianos, que são feudais, são cristãos feudais, quando eles conquistam Constantinopla, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cristandade ocidental está dominando o comércio no Mediterrâneo. Então,
Quem passa a dominar o comércio mediterrâneo são os cristãos ocidentais, né, que passam então a dispor do controle sobre todo o Mediterrâneo Oriental, e controlar o Mediterrâneo Oriental significa controlar o comércio dessa região. Aqui nós temos então, por exemplo, as rotas que eram feitas para Constantinopla, perfeito? Normalmente, as populações que vinham de toda a Europa, de todos os feudos europeus, se reuniam aqui e daqui ou navegavam até Jerusalém ou iam por terra até Constantinopla e de Constantinopla iam para Jerusalém. Perfeito? A não ser a quarta cruzada, como eu acabei de falar para vocês. Então se reuniram aqui em Veneza, e em vez de ir para Jerusalém, eles resolveram mudar o foco e atacaram a cidade de Constantinopla, dominando por um período pequeno de tempo a capital bizantina, né? Passa a ser comandada pela cidade de Veneza. Perfeito? Razões do fracasso das cruzadas, certo? A presença cristã no Oriente Médio limitou-se aos quadros administrativos. Então a Igreja Católica Apostólica Romana não conseguiu criar raízes culturais com a população local. Logo, o domínio da Igreja Católica na região e dos cristãos católicos na região era um domínio muito frágil. Tá? A manutenção de um império cristão no Oriente era difícil, porque o povo não se identificava com essa religião, devido a essa inabilidade dos cristãos de criarem raízes na região. Tá? O próprio sistema feudal, muito fragmentado e muito anárquico, ou seja, muito confuso, né? Um entrega a terra para o outro, que entrega a terra para o outro, que entrega a terra para o outro. Essa confusão enfraquece as colônias militares dos ocidentais no Oriente. Então, esse próprio estilo, essa própria forma em que se consolida o sistema feudal, que é muito confuso, ele impede que as campanhas militares sejam efetivas permanentemente no Oriente. Tá? Penúltimo ponto, as conquistas, as constantes lutas internas entre as ordens cristãs nesses reinos do Oriente, como por exemplo, os venezianos e os genoveses se matavam entre si. A ordem dos cavaleiros templários que lutava, obrigava internamente, né, dentro da Igreja Católica, contra a ordem de São João. Então, essas brigas internas dentro da Igreja Católica levam a um enfraquecimento interno, levam a umas fraquezas internas, o que impossibilita o domínio do Oriente. Né? Eles estão muito mais preocupados com as brigas internas do que com as brigas com os turcos seljúcidas na região. Tá? E o último ponto, a incapacidade dos papas de resolver essas disputas nas ordens monásticas internas. Então, a incapacidade ou a inabilidade dos papas de resolverem essas divergências dentro da própria Igreja Católica, tá? Levando a fraquezas internas e a impossibilidade de conquistas externas. Consequências das cruzadas. O empobrecimento dos senhores feudais. Por quê? Porque os senhores feudais gastaram todas as suas forças humanas e financeiras nas lutas no Oriente. Quando esses senhores feudais eles voltam, eles estão fracos, o seu feudo está arrasado economicamente, né, devido a esses gastos nas guerras orientais. E aqui vai funcionar como se fosse uma balança, gente. Quando os senhores feudais perdem o poder político e militar e econômico, para onde que vai esse poder deixado pelos senhores feudais? Vai para a mão dos reis, que até então eram indolentes, sem poderes políticos. Então, junto com o enfraquecimento dos senhores feudais, o poder local dos feudos, nós vamos ver uma maior centralização dos poderes na mão do rei, com exceção da Terceira Cruzada. E por que eu estou dizendo exceção da Terceira Cruzada? Porque a Terceira Cruzada é a Cruzada dos Reis, ou seja, a participação direta de 3 grandes reis europeus. Sacro Império Romano-Germânico, França e Inglaterra, com Ricardo Coração de Leão. Perfeito? Aqui, tirando a Terceira Cruzada, nós vamos ter um enfraquecimento dos poderes reais, porque os reis estão há 8, 9 anos nessas cruzadas. Tá? Essa, para mim, aqui, gente, é a maior consequência e mais importante consequência das cruzadas.
que ela é provocada basicamente pelo que nós já vimos, a quarta cruzada, a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo entre cristãos ocidentais e cristãos orientais, entre cristãos ocidentais e muçulmanos orientais. Então, a possibilidade de eu sair da terra e aumentar as relações comerciais, a possibilidade de eu sair da terra e ir para a cidade onde o comércio flui mais rapidamente, mais dinamicamente. Então essa para mim é a principal consequência. Onde passam as mercadorias, passam também as ideias. Esses comerciantes, esses burgueses que estão levando produtos do Oriente para o Ocidente após a abertura do mar Mediterrâneo, eles levam com si também a cultura, a forma como as pessoas veem a vida. Então, quando eu pego um produto para vender no outro lado do mundo, para fazer comércio no outro lado do mundo, eu vejo que no outro lado do mundo existem pessoas que se vestem diferente, que rezam diferente, que namoram diferente, que têm culturas diferentes, que têm formas de ver a vida diferente. Logo, eu, comerciante, com contato com essas culturas, eu vou desenvolver um conhecimento maior, uma racionalidade mais expandida, uma possibilidade de pensamento expandido. E muito da cultura oriental é trazida para o Ocidente com esses comerciantes. Novas técnicas agrícolas que os árabes já dispunham no seu território são trazidas para o Ocidente. Novas técnicas de navegação que os árabes já utilizavam no Oriente são trazidas para o Ocidente. Novas técnicas de medicina, de lidar com as substâncias, né? A alquimia é levada para o Ocidente. Então essas tecnologias, elas vão ser levadas via comércio para o mundo ocidental, trazendo novas possibilidades de vida, novas possibilidades econômicas. Perfeito? E para terminarmos essa pequena aula de hoje, gente, nós temos que falar um pouco sobre o processo de reconquista da Península Ibérica. Esse processo de reconquista também é considerado um processo cruzadista, tá? Então também é cruzada. Só que em vez de ser no Oriente, é no Ocidente. Perfeito? Os muçulmanos, e esses muçulmanos não são os turcos seljúcidas, são árabes, ou seja, de etnia árabe, eles vão dominar o território da Península Ibérica a partir do século VIII, 711. E eles vão dominar todo o território que antes era da cristandade ocidental. O território da Espanha e o território de Portugal. Os portugueses e os espanhóis vão começar um processo de expulsar esses árabes que dominaram seu território e retomar esse território para as mãos da Igreja Católica. Tá? Então esse processo de reconquista, ele também é um movimento cruzadista. Tá? Esse movimento de expulsar, e eu já vou mostrar no mapa para vocês, ele se dá por 4 reinos espanhóis muito famosos. Tá? O reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Castela, que é a língua, né, o castelhano, o espanhol, né, propriamente dito, e o reino de Leão. Eles se unem, os 4, unem as suas forças militares para começar um processo de expulsar os muçulmanos do território da Península Ibérica. Tá? Iniciaram suas ofensivas no ano de 1086. Então, qual que é a data das cruzadas, gente? 1095. É quando o Papa Urbano convoca. Então, o movimento cruzadista da reconquista da Península Ibérica é mais antigo do que a própria cruzada, do que a primeira cruzada. Então, é um movimento cruzadista mais antigo, certo? Eles iniciam, então, esse processo de reconquista com a tomada da cidade de Toledo, em 1086, e acaba essa expulsão dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, né, com a conquista de um reino do sul da Espanha, o reino de Granada, em 492. E aqui nós temos uma coincidência bem interessante. 1492 não é só o último reino árabe na Península Ibérica, né? Não é somente a expulsão do último reino árabe na Península Ibérica. É também a data em que Cristóvão Colombo chega no Novo Mundo, na América Central. Então essa data ela é muito importante, 1492, inclusive tem um filme, né, que foi ganhador de Oscar em 94, com Gérard Depardieu, um ator francês muito importante, chamado
1492, a conquista do paraíso. Fica aí a dica do Rafa para vocês assistirem. Eles vão falar não só da conquista da Granada, mas da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas através desse filme, 1492, a conquista do paraíso. Tá? E eu vou mostrar no mapa aqui, né? Gente, Jerusalém está lá no outro lado do mundo, lá no mundo oriental. As primeiras cruzadas, elas vão se dar aqui, ó, na Península Ibérica, tá? Então, aqui está Cristo, aqui está a cristandade ocidental, aqui está o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O rei dos francos é que impediu que os muçulmanos que vieram por aqui dominassem o resto, né? Fazendo aqui uma marca espanhola, uma marca assim, daqui ninguém passa, daqui os muçulmanos não passam, garantindo que a França e os territórios aqui fossem de posse ocidental. Esses reinos de Leão, Navarra, Castela, eles vão inventar que os restos mortais do apóstolo Tiago, deixa eu mudar a cor aqui para vocês, eles vão inventar que os restos mortais do apóstolo Tiago estão aqui, ó, tá? Nessa região aqui, perfeito? E aí começa uma peregrinação, ou seja, uma série de peregrinações dos cristãos que começam a famosa caminhada de Santiago de Compostela para visitar, né, as ossadas e os restos mortais do apóstolo Tiago. Então, aqui nessas peregrinações cristãs, começam no norte da Península Ibérica. Para sustentar, né, e dar sobrevivência para esses cristãos que estão fazendo a peregrinação, aqui começam a ser construídas cidades, casas, comércio, lanchonete, para a galera poder viajar. E a partir da reconquista cristã do norte, eles começam com seus exércitos, a pressionar os árabes para voltarem para o norte da África. Então o processo de reconquista começa do norte. Esse aqui é um mapa de 1030. Olha esse mapa aqui, ó, de 1210. Eles já tinham conquistado, né, além dessas regiões, conquistaram regiões mais ao norte, mas mais para o lado leste do continente, da península. E aqui, ó, nós temos então um mapa de 1360. Já haviam conquistado toda esta região e ainda restavam os árabes em Granada. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Olha os árabes em Granada. Então, esse é o último reino mouro, o último reino árabe na Península Ibérica. Tá? E ele é desfeito completamente em 1492. Então, o processo de reconquista também é um processo cruzadista. E ele começa, então, do norte da Península Ibérica, quando eles começam a expulsar os árabes novamente para o norte da África. E o último reino árabe, então, o reino de Granada. Os árabes vão atravessando o Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules, e eles voltam para os seus territórios originais aqui no norte da África.